Boa noite, Breninho. Boa noite, pessoal. Galera amiga da Rádio Ciclo Sul. Ontem foi meu dia de folga. Hoje é o dia de folga no Tour de France. E eu vim aqui para contar para vocês o que aconteceu nessa etapa 9. Foi uma etapa, de novo, muito difícil, muita chuva, muito frio, um clima hostil pra caramba. O tempo estava muito hostil para a turma. Eles vieram sempre do oceano, né, do oeste, cruzando a França no norte, e agora entraram nos Alpes. Hoje, no domingo, foi a última etapa nos Alpes, e depois do dia de descanso, eles começam a descer sentido Maciço Central para o Mont Ventoux na quarta-feira, e depois seguir caminho dos Pirineus, que são as duas cadeias de montanhas que decidem o Tour de France, né, que compreendem o Tour de France, os Alpes e os Pirineus. Cada ano elas têm uma sequência diferente, primeiro um lado, depois o outro, mas elas são realmente a parte histórica do contexto e do percurso do Tour. Essa etapa de domingo muito difícil, foi uma etapa de 145 quilômetros, com uma, duas, três, quatro, cinco montanhas categorizadas, ou seja, quando ela é categorizada, que você fica uma montanha que tem um nível de dificuldade relevante, né? E eles têm um ranking de pontuação dessas montanhas. A gente viu nessa etapa uma briga muito mais efetiva pela camisa de rei da montanha. O Nairo Quintana, o colombiano da Arkea, realmente entrou na briga forte, tomou a camisa, que era do Wout Poels, da Bahrein, abriu uma certa distância nessa camisa. Enfim, ele atacou desde o início, tentando disputar com o Poels, depois ele conseguiu abrir, desmembrar e foi levando a prova com muita sabedoria, com muita garra. Ele é um ótimo escalador, muito leve. Tava um frio do cão, e tem um momento que ele até tirou a camisa dele e botou uma jaqueta sem marca, mas assim, para poder se proteger do frio, que tava uma coisa assim alucinante. A gente viu vários vídeos dos atletas sacudindo as mãos, botando luvas hipermeáveis, assim, porque realmente a situação foi muito severa, assim, já combinado com o dia anterior, que tinha sido um dia muito crítico, né? Tão crítico foi a etapa que a gente vamos começar da parte pior. Tivemos uma série de desistências, uma série de atletas que não conseguiram completar a etapa, por conta da dificuldade climática e também por conta da velocidade imprimida pelos líderes, e no corte eles ficaram fora. Atletas importantes, sobretudo para os sprinters, que têm mais dificuldade física por serem mais pesados, de escalar na velocidade que determina. A gente já sabia que o Roglic estava na iminência de abandonar por conta da série de lesões que ele teve nas etapas iniciais, e quando eles observaram que o tempo ia ser muito, muito difícil, ele optaram por já abandonar o Tour ali naquela etapa, assim como ele e o Van der Poel. Também nem largou, enfim, porque realmente não fazia sentido porque os caras largarem para poder encarar uma procissão daquela, que para eles não fazia mais sentido, que eles só iam ganhar mais um dia de prova, mas sem nenhum tipo de condição de competir, já totalmente fora de qualquer tipo de disputa. Então não largaram o Van der Poel, o Roglic e o... enfim, esses dois não largaram na etapa. Ao longo da etapa já ficaram assim em condição de desistência, e abandonaram a prova o Tim Merlier, que é o outro sprinter forte da equipe do Van der Poel. Isso é uma pena, porque para uma equipe convidada, uma equipe continental, seria ótimo que ele permanecesse, porque a disputa da camisa verde de sprinter e as etapas propícias para sprinter ainda virão. Só que ele mesmo falou na declaração que eu li na internet, que ele chegou a bater recordes pessoais de potência, mesmo assim não conseguiu terminar a prova. Foi o caminhão vassoura o absorveu. E assim como ele, um rapaz da Citroën, da G2R Citroën, que ganhou ano passado, o Nance Peters, chegou a ganhar uma etapa, provavelmente teve uma queda ou algum tipo de problema. Fora do tempo de limite, uma série de atletas chegaram depois do tempo limite organizado. Principais, o Arnaud Démare, que é um sprinter francês da Groupama Française des Jeux, que era um dos favoritos à disputa da camisa verde antes do Tour começar.
provavelmente ele ia complicar a vida do Cavendish em algum momento da etapa, da disputa. O Jacopo Guarnieri, o italiano, que é o embalador dele também. Nós tivemos alguns atletas que tomaram tombos ao longo da etapa e depois, mesmo com capacidade para terminar, não deu tempo por conta do machucado, do dano mecânico que a bike teve. Algumas vitórias bem assim, algumas derrotas assim, bem tristes. Um atleta da Quebec, que é uma equipe que tem um apoio, eles costumam apoiar o ciclismo na África, é uma equipe africana, um ciclista, Nicolas Dlamini, que a gente viu ele chegando chorando, o cara exausto e super decepcionado de ter ficado fora, mas acontece, enfim, é regra, ele ficou fora. O ponto positivo eu achei foi que o Cavendish conseguiu virar essas montanhas, era uma etapa difícil. A gente tinha o Col do Pré no meio da etapa, que era uma montanha de categoria máxima, né? 12 km a 7%, e bem difícil, assim, uma montanha que realmente separou, é a montanha que o Van Aert não conseguiu mais acompanhar e também deu adeus ao segundo lugar que ele estava posicionado e foi lá para trás da classificação geral, onde ele jogou a toalha efetivamente, onde os líderes da etapa fizeram o movimento da vitória, que era naquele momento era o Sérgio Higuita da EF, né? Education First, que usa aquela camisa rosa com Cannondale, o Nairo Quintana da Arkea, que a gente já falou, e o Ben O'Connor, que foi o vencedor do dia. A gente, né, vai falar dele, mas assim, andou demais. Um australiano que até o final do ano passado estava sem contrato, e chegou a ganhar uma etapa do Giro de Itália o ano passado, assim, de forma brilhante, escapado, um cara, né, não tão novo, e conseguiu, depois dessa vitória que ele ganhou já na terceira semana do Giro, já mostra que o cara tem um potencial, porque é difícil você ganhar uma etapa de montanha numa terceira semana de grande volta, significa que você é um cara que tem motor, e ele demonstrou isso. Ele estava 8 minutos e 15 do Pogacar, e em algum momento da etapa ele chegou a estar vestindo a camisa amarela. A gente vai entrar mais nisso, mas para mim estava tudo controlado. E ele conseguiu, naquele grupo com 2 colombianos, uma alta montanha, frio, um clima propício para que esses colombianos desempenhassem melhor. Ele manteve o ritmo. Outro dia eu vi os números de potência que ele executou em cada trecho de montanha, foi uma coisa assim absurda, sempre 350 watts para cima. O cara subiu todas as montanhas muito forte. Ganhou com 5 minutos do segundo lugar, que foi também andou demais, foi o Mattia Cataneu da Quick Step, e surpreendentemente o Sonny Colbrelli, que é da Bahrein Victorious, é um sprinter, chegou em terceiro numa etapa de montanha. Então a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. Mas o Ben O'Connor ganhou a etapa, andou demais e acabou assim, no final da etapa, faltando 4 km, o Pogacar, ele tomou conta da brincadeira de novo. Ele, no primeiro movimento de ataque, o Ben O'Connor já estava bem na frente, faltando 1,5 km para a chegada. O grupo dos camisas amarelas, vamos chamar assim, estava a 4 km da chegada, 7 minutos, 8 minutos atrás dele. O Carapaz tentou um ataque. No que ele tentou esse ataque, o Pogacar imediatamente neutralizou esse ataque e atacou parecendo que não estava fazendo nem força. Assim, ele simplesmente sentado na bike, ele levantou, sentado ele foi. Ninguém conseguiu reagir. Nós estamos falando os melhores atletas, quer ver? Desculpa. Stage. O Carapaz, o Vingegaard, o Henry, que é o Jumbo Visma, agora é o líder há 5 minutos e pouco na classificação geral. O Henrique Mas, o Rigoberto Urán, enfim, Wilco Kelderman, nenhum desses caras conseguiu minimamente reagir. Ele foi embora, o Pogacar. Ele chegou em sexto na etapa, mas ele diminuiu a diferença para o Ben O'Connor, chegou a 6 minutos e 2. O que mudou um pouquinho a classificação geral, a condição da classificação geral, com o Van Aert despencando lá para o final. O Van Aert agora está 27 minutos, ele está agora da camisa amarela. Provavelmente ele está indo para disputa de camisa verde, ou ganhar a etapa, ou de repente nem vai terminar esse tour também.
já pensando nos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque ele corre na seleção belga, na prova de contrarrelógio e na prova de estrada. O vencedor do dia e quem também disparou na classificação geral foi o Ben O'Connor, da G2R Citroën, que é fantástico, porque uma equipe francesa ter um cara no top 3 agora vai ser o maior frisson. Eles vão fazer de tudo para segurar isso aí. A etapa de amanhã ela vai proporcionar para ele conseguir manter um pouco dessa posição. Dificilmente ele perde, exceto se tiver uma queda, né? Deus me livre, esse Tour cheio de quedas. Enfim, depois o Rigoberto Urán mantendo aquela característica de estabilidade, de regularidade, está ali em terceiro lugar. Eu ainda acho que ele é um dos caras mais sólidos e no caminho certo para chegar no pódio em Paris. O Vingegaard, o jovem dinamarquês da Jumbo, também está bem posicionado, agora está em quarto lugar, subiu uma posição, está a 5,32. E depois a gente tem o Carapaz, o Henrique Mas, o Filip Kelderman, o Lutsenko, o Alexei Lutsenko da Astana perdeu um pouco de tempo, caiu para trás, está com 6,12 em oitava posição. O Guilherme Martin da Cofidis também caiu um pouquinho, está em nono. E o Davi Gauduin, mentira, o Guilherme Martin até subiu a posição, ele estava nessa fuga entre os líderes e o camisa amarela, os líderes da etapa, então ele conseguiu descontar um tempinho. E para fechar o top 10, o Davi Gaudu, outro francês da Groupama Francis Dejean, e enfim. A gente vê que o Tour, a gente tem assim, agora que passaram 9 etapas, nós temos uma classificação geral mais clara, mais assim, a gente consegue ver que o Pogačar está fisicamente com muita vantagem sobre os demais. Hoje, em algum momento, a gente viu o Ben O'Connor, eu ia comentar no começo do episódio de hoje, ele destacado, e eu achei que a UAE estava com toda a equipe muito bem montada para ajudar o Pogačar, e parece que eles se controlaram e seguraram até a hora que foi suficiente. Eu achei que teve uma estratégia da equipe deixar com que esse cara da G2R se posicionasse ali entre o top 5 para ter mais um atleta exercendo pressão sobre os outros concorrentes para que os outros tomassem iniciativa e não todo mundo ficasse por conta de marcar o Pogačar o tempo inteiro, para que ele não necessariamente tenha que se defender o tempo inteiro. Apesar da forma com que ele opta por defender, é atacando. Ele ataca demais, ele atacou 2 etapas nas montanhas, mais o contrarrelógio. Ele já está aos tradicionais concorrência da camisa amarela há mais de 5 minutos, na 9ª etapa do Tour, de 21. Então, assim, que a diferença fisiológica dele é enorme, a gente não tem dúvida. Mas para dar uma encorpada nessa minha opinião, para falar para vocês uma outra perspectiva, para vocês escutarem alguém diferente falando, eu convidei um amigo meu que tem muita experiência em fisiologia do esporte, em ciclismo, já andou de speed, já correu de road no exterior, já correu no Brasil voltas tipo Santa Catarina, Volta Tour do Rio. É um cara que hoje é uma referência no mountain bike, em treinamento esportivo. Vou pedir para dar uma palhinha aqui, a gente conversou hoje mais cedo, ele gravou para mim um vídeo. O Hugo Prado Neto, ele vai falar qual é a perspectiva dele em relação a essa diferença do Pogačar e essa vantagem fisiológica, isso que ele está demonstrando agora no Tour, e se isso vai até o final. Se agora virou uma corrida todos contra o Pogačar ou todos tentando buscar o Pogačar, vamos reduzir a diferença. Então, deixar para vocês verem aqui o que o Hugo vai falar. E depois a gente volta comentando os outros tópicos da etapa e do Tour que vai vir adiante. Fala pessoal, passando aqui para dar minha opinião, um recap do Tour, da primeira semana do Tour. E a grande pergunta é: Pogačar vai manter essa camisa amarela até Paris ou existe alguma possibilidade de algum concorrente junto com a sua equipe de tirar ele desse reinado, né? Ele foi muito dominante nessa primeira semana, inclusive muito agressivo, né? Ele usou aquela tática do
A melhor defesa é o ataque, foi o que ele fez nas últimas 2 etapas de montanha e parece com uma certa facilidade em relação aos outros principais concorrentes. É claro que o Tour foi totalmente atípico nessa primeira semana, muitas coisas aconteceram, muitos dos adversários tiveram acidentes graves no sentido de impossibilitar a melhor performance deles, né? É o caso do Geraint Thomas, da Ineos, e principalmente do Roglic, que era o principal adversário dele. Então, ele tem esse álibi aí de estar tão na frente da maioria, mas, por exemplo, o Carapaz não teve nenhum acidente tão sério e está 5 minutos atrás dele, né? No caso do Carapaz, o Carapaz está sendo muito guerreiro, porque ele está tentando atacar em todas as oportunidades que ele enxerga serem interessantes de tentar abrir do Pogacar, mas ele não está tendo sucesso. E existem vários outros ciclistas que estão ali no range de mais ou menos 5 minutos, né? Acho que até por volta do 12º, 13º na geral, tirando o segundo colocado, que está a menos de 2 minutos, eu acho. Mas tudo indica que o Pogacar vai manter essa camisa amarela até Paris. Só que são 2 semanas, né? Então a gente não sabe o tanto que a equipe dele vai conseguir controlar uma grande volta por 3 semanas. Eles não têm esse tipo de experiência. Ao mesmo tempo, a maioria das equipes está de certa forma desmantelada, né? Você pega a Movistar com o Henrique Mas, que está muito bem, está sendo um dos principais gregários, né? Perdeu ele nas primeiras etapas. A Jumbo-Visma nem se fala, com o Vingegaard ali muito bem posicionado, mas com poucas peças para ajudar eles ali. Então vai ser muito interessante, e vai ser muito interessante também ver até onde que o pessoal consegue manter esse ritmo frenético, que nessa primeira semana de Tour, eles tiveram uma alta intensidade, etapas difíceis, com muita variação de torque, de velocidade, de pista mesmo, muito estresse, muito frio nessas últimas 2 etapas de alta montanha, nos Alpes. Então, a gente tem que ver como que todo mundo vai recuperar e como que o Pogacar mantém esse nível altíssimo de recuperação, que parece que é a grande arma dele, assim, né? Ele consegue recuperar muito rápido. Então eu acho que por agora fica fácil de colocar nas bolsas de apostas que ele vai levar, mas eu acho que ainda é prematuro para declarar ele campeão, e acho que as equipes deviam se juntar aí para metralhar em termos de atacar constantemente o Pogacar. E eu acho que eles já entendem isso, eu acho que eles já estão entendendo isso desde o primeiro dia. Na verdade, não só contra o Pogacar, mas de uma forma geral é um formato novo nas grandes voltas, né? Uma maior intensidade, não ter mais aquela procissão de uma equipe dominante, e isso eu achei muito interessante. No final das contas, nós somos todos seres humanos, os ciclistas Pro Tour são seres humanos, e nada que um dia ruim pode jogar todos os planos do Pogacar por água abaixo. Ano passado, ninguém tinha a mínima ideia, ninguém apostaria que o Pogacar iria ganhar no último dia do Tour de France. Então eu acho que, apesar do enorme gap que tem de tempo do Pogacar para os principais líderes das outras equipes que estão disputando a classificação geral, eu acho que a gente tem que deixar uma margem de possibilidade aí sim, nesse Tour sensacional que está rolando aí. Eu acho que se o Pogacar tiver um dia ruim, tudo pode mudar. O Pogacar trouxe um novo estilo de corrida, né? Sempre no ataque, sempre explosivo, sempre procurando oportunidade, raramente jogando na defensiva. A grande questão será possível manter esse altíssimo nível, que está muito mais à frente dos outros adversários, por mais 2 semanas? Eu acho que tem margem aí para ele ter um dia ruim
e as coisas mudarem, o que seria interessantíssimo para um grande tour tão inédito como está sendo esse. E eu acho que existe a possibilidade sim do Pogačar perder, apesar de tudo estar levando a nós crermos que ele já levou o tour. É muito bom saber que o Hugo ainda acredita que algo pode acontecer. Eu também acho assim que se a equipe não ficar constantemente próxima do Pogačar, apesar dele ser o melhor atleta, o mais forte, se ele tomar um tombo, se uma bike quebrar, se acontecer qualquer problema no momento inoportuno e ele estiver isolado, pode ser aquele momento que ele vai perder um tempinho aqui, um tempinho ali, entendeu? Então, se isso acontecer com frequência, dependendo da oportunidade dos ataques que podem vir a acontecer, como o Hugo falou, eu acho que ele pode perder essa vantagem absurda que ele tem, entendeu? É claro que no contra-relógio a gente sabe que no mano a mano que ele é mais forte que todo mundo, então ele vai voltar a botar tempo, se nada de errado acontecer. A gente sabe que o nível do contra-relógio dele é nível dos melhores do mundo. Então, para os concorrentes da camisa amarela é uma tarefa muito difícil. A gente, daqueles ali, eu vejo só talvez o Rigoberto, como o Vingegaard também tem um bom contra-relógio, mas o Carapaz não tem a mínima chance, entendeu? Então, assim, esses caras, se eles quiserem alguma coisa, eles vão ter que agir, e agir mesmo. Então, assim, mas é como a equipe UAE tá bem posicionada, mas a gente não sabe, eles nunca tiveram, como o Hugo falou, a experiência para controlar uma prova desse porte durante tanto tempo. Vai ser um bom teste, mesmo sabendo, mesmo tendo a evidência que o Pogačar é esse fenômeno que, inclusive, agora, obviamente, aquela tradicional dúvida começa a surgir sobre ele, se tem doping, se não tem doping, que a UAE antigamente era aquela equipe que chamava Lampre, que corria com a bike azul e rosa, e que teve uma série de escândalos de doping. Existe um ranking de compliance do MPCC, que é um ranking vamos falar assim, de legitimidade, realmente de testagem e de confiabilidade das equipes, e a UAE é que está mais mal posicionada, porque tem atletas que tiveram escândalo de doping há menos de 2 anos e isso penaliza a equipe, mas isso não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma pura especulação. É normal quando um cara tem um desempenho tão mais forte, ele seja questionado, mas também, como o Hugo disse, ele tem muita vantagem do Pogačar de não estar competindo com um Geraint Thomas inteiro, que caiu e deslocou o ombro e encaixou o ombro no meio da prova e está aí correndo, ou um Pogačar que saiu, e um Roglic que saiu completamente ralado enfim, da terceira ou quarta etapa, não sei, enfim, machucou demais e isso deu outra dinâmica para a prova. Todo mundo caiu, todo mundo perdeu tempo, e o Pogačar foi o único que ficou em pé inteiro, bem posicionado, mérito dele, que é um exímio corredor de bicicleta. A gente sabe, dá para ver que ele realmente sabe estar no lugar certo, ataca na hora certa. O cara é um fenômeno, não tem como torcer contra. O cara jovem, assim, veio para quebrar recorde, simpático, tem tudo para mandar brasa, mas enfim, a gente torce por uma luta mais assim, mais disputada, né? Ninguém ultra dominante igual está sendo. Enfim, mas a camisa amarela é isso aí, o Hugo já falou, muito bem falado, do ponto de vista dele, eu tenho o meu, assim, cada um tem o seu. É importante a gente estar ciente que o rapaz tá no caminho sólido para a segunda vitória, 22 anos, e é um cara que realmente vai escrever o nome na história, se tudo der certo. Já ganhou a Volta da Califórnia, já ganhou a Liège-Bastogne-Liège, que é a principal, a mais longa clássica de todas, dos monumentos. É a velha senhora, né? A última dela, a primeira a ser fundada e a última do calendário da primavera. Ganhou, foi pódio no giro na Volta da Espanha. Então, o cara que ganhou a Volta da Eslovênia agora recentemente é realmente um fenômeno do esporte, um menino, e que a gente estava lendo que a principal virtude dele é a capacidade física que ele tem de recuperar
das etapas mais difíceis. Ele mesmo falou que adora correr no frio, na chuva, então o cara é um alienígena, realmente. A gente acha que o Van der Poel é um alienígena, mas o Pogačar também vem de um planeta um pouco mais distante, assim. Mudando um pouco de assunto, a gente tem a briga da camisa verde, que é uma corrida dentro da outra. É assim, uma outra disputa. Às vezes ela não é muito emocionante, porque é uma prova muito tática, muito assim, minuciosa, contagem de pontos. A gente viu o Colbrelli ontem saindo na fuga, pegando ponto intermediário, e no final, como tinha um sprint plano, tinha uma pontuaçãozinha ainda naquele sprint, e ele conseguiu pontuar também. Agora o Colbrelli está em terceiro na camisa verde. O top 5, o quinto é o Jasper Philipsen da Alpecin, um dos sprinters da Alpecin. Agora que o Van der Poel e o Tim Merlier, que foi cortado, estão fora, o Philipsen vai ser o sprinter único da equipe. Ele está em quarto com 102 pontos. Lembrando que um sprint em etapa plana vale 50 pontos, ou seja, amanhã na etapa de Albertville para Valence, nós temos uma meta intermediária que dá 20 pontos em La Placette, a 82 km da largada. É uma subidinha, enfim, mas eu acho que esses caras vão virar. A prova tem uma montanha de categoria 4 no meio, mas depois é bem rolada, e acho tranquilo dos sprinters passarem. E depois, no quilômetro 190, a chegada, e tem a chegada em Valence, então são 50 pontos, amanhã distribui muito ponto. Jasper Philipsen está vamos pegando o quinto, o Julian Alaphilippe está com 99 pontos em quinto, é um cara que vai ganhar a etapa, provavelmente, mas no sprint é mais difícil. A não ser que seja um sprint depois de alguma cadeia de montanha, uma etapa tipo clássica, que ainda está por vir. O Jasper Philipsen, da Alpecin, que eu já falei aqui algumas vezes, 102 pontos. O Sonny Colbrelli, que pontuou muito, andou demais nessa etapa de montanha, ele está com 121 pontos. O Hugo até falou dele, realmente a Bahrein está tendo um ano fantástico. O Sonny Colbrelli é o ano da vida dele, nunca andou tanto. Acho que inclusive vai correr pela Itália em Tóquio, uns atletas da seleção italiana em Tóquio. Em segundo lugar, nós temos o Michael Matthews, que eu acho realmente uma ameaça séria para a camisa verde do Cavendish, porque ele passa a montanha com mais facilidade, é um cara que está sempre presente. E em primeiro está com 130 pontos, então o Colbrelli 121, Matthews 130 e o Cavendish com 168, a disputa está totalmente aberta. O Sagan, que o Hugo mencionou, que realmente é um cara sagaz, ele está em oitavo com 72 pontos, está aberto ainda, não está fora da briga. Dois sprints que ele chegar bem posicionado, que o Cavendish não chegar, ele já encosta lá em cima. O Cavendish com 68, mesmo estando 96 pontos na frente, isso não é significativo ainda, porque nós temos muitos pontos de sprint pela frente. Então vai ser uma super disputa interessante a gente acompanhar também, assim como a amarela, apesar da amarela estar caminhando com uma dominância. Mas eu queria que vocês escutassem aqui a opinião do Hugo. O que ele acha sobre os sprinters, sobre a disputa da camisa verde. Então vou deixar ele dar uma palavrinha da conversa que a gente teve hoje, que eu falei para vocês. Eu conversei com ele mais cedo, ele gravou uns vídeos para mim. E eu vou botar aqui para vocês entenderem o ponto de vista de um cara que já correu e que sabe, tem outra visão, uma visão mais de dentro que a minha, de quem está sentado no sofá, sobre como é que pode ser esse desenrolar dessa etapa, essa camisa de sprint. Geralmente no Tour, eu pessoalmente não tenho tanto entusiasmo de acompanhar a luta dos sprinters, mas realmente é uma modalidade, é um profile de ciclista que tem que ter muita precisão, tem que ser muito sagaz, né? O cara tá ali entre 60 e 80 km por hora sprintando, com um monte de gente encostando guidão, cotovelo um no outro. E o retorno do Mark Cavendish foi fantástico para o esporte. A forma como ele acreditou nele, né? Que ele era... Todo mundo... Ele estava desacreditado por todos, menos por ele mesmo, né? E ele conseguiu um contrato de 1 ano com a Quick-Step. E, na verdade, eu acho que um patrocinador bancou ele na equipe. Então, para ele retornar no Tour de France fazendo o que ele está fazendo, é fantástico. Acho que nem ele imaginava tanta coisa, né? Foi chamado de última hora, né? Todo mundo já sabe, para participar do Tour, para substituir o sprinter principal.
e ele está fazendo todo esse estrago, todo esse barulho para o esporte, para o tour, para os fãs aí. E eu acho que a briga pela amarela ficou assim sensacional. E eu falo por quê. A briga pela camisa verde, ela ficou muito bacana porque o Cobrelli é um italiano que está em excelentíssima forma. Aliás, toda a equipe dele, né, Bahrein Victorious, eles estão tendo vitória atrás de vitórias de etapas em grandes voltas. Foi assim no Giro de Itália, foi assim, eu acho que no Tour da Suíça, em outras voltas de uma semana mais ou menos, e está sendo agora no Tour de France. E ele está muito bem, ele subiu muito bem as duas últimas etapas, né? Fez até na terceira colocação. E o Mark Cavendish está assim super empolgado, super confiante, né? A confiança dele está lá no teto. E tem o Peter Sagan, que ele é um ícone do esporte também, né? Ele é um character aí do ciclismo mundial. Já venceu várias vezes a camisa verde. Ele está um pouco apagado no meio dessa primeira semana, mas ele é um cara que a gente nunca pode contar, principalmente quando é nessa questão de consistência em 3 semanas para um sprinter, né, de pontuação. Então eu acho que a briga, né, tá entre esses três aí, e eu acho que diferente do GC, tá mais difícil ainda de fazer uma previsão concreta do que pode acontecer. Em termos de finalizar as altas montanhas, eu acho que todos esses três, que na minha opinião são os favoritos para a camisa verde, eles devem conseguir passar, né? Eu acho que tem o Michael Matthews também, que eu esqueci. E talvez até o Van Aert, que o Daniel Bahia comentou, eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho que todos esses têm capacidade, inclusive o Mark Cavendish, que é o teoricamente no papel o que teria mais dificuldade, né? Porque ele foi chamado de última hora e 3 semanas no Tour, a gente sabe que a terceira semana ela é completamente outro mundo comparado com a primeira semana, né? Então vai ser muito interessante essa corrida dentro da corrida, né? E cenas do próximo capítulo aí. Vamos ver o que acontece. Amanhã tem Monte Ventoux. Acho que sobe por dois trechos, sobe 2 vezes, né? Então vamos ver como é que esses sprinters vão se sair amanhã. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu tentei dar uma encorpada diferente. O Breninho viajou, tá nesse projeto super fantástico que ele está fazendo com a Sense e com as outras marcas que apoiam esse projeto de incentivar o ciclismo, a bicicleta, e levar para pessoas que às vezes não têm a menor condição, acesso, essa disponibilidade, assim, os benefícios que esse network que a gente vai criando e de devolver para a população que precisa tudo aquilo que a gente recebe. Então, assim, muito legal esse projeto que eles estão fazendo lá, junto com o Lovale, que é um peça fina também. E vamos que vamos. Amanhã é essa etapa plana, sprint. Acho muito difícil. Na fuga não vai conseguir vencer. Quickstep vai tentar controlar do início ao fim. Nós vamos ver os caras de azul na ponta, realmente porque eles querem ir para o sprint. Talvez a Bike Exchange e a Bahrein possam ajudar um pouco também, porque eles vão querer que os atletas das equipes deles estejam nessa disputa. E vai chegar em Valence, porque na quarta-feira nós temos Mont Ventoux 2 vezes e o Chicote vai estar lá de novo. Obrigado, pessoal. Estou aí na luta para tentar trazer para vocês o melhor que eu posso. Obrigado demais. Muita gente mandando mensagem no Instagram e apoiando aí. Estou achando super legal. Para mim, que não sou apenas mais um aí que curte o esporte, está sendo também super legal, super divertido. Obrigado, viu? Mas a gente se vê. Valeu.